Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu quero nesta noite, irmãos, dar continuidade no tema, tá? Obter esperança em tempos difíceis, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que assistiu, você que está visualizando, tá? Que Deus possa te tocar, que Deus possa te ensinar e que Deus possa falar com você tremendamente, tá? Nessa noite eu vou pegar mais um texto bíblico do Antigo Testamento, né? Que também é Salmos, tá? No vídeo passado nós falamos a respeito do Salmo de número 33, tá? Então capítulo. E hoje eu vou usar o Salmo de capítulo 42. 42, versículo 11. Tá? E dentro desse texto, tá? Tem algumas lições pedagógicas para nós podermos obter esperança em tempos difíceis, tá? Você que está em casa, por favor, vem comigo. Vamos lá então? Vamos dentro da Bíblia? Vamos lá. Antigo Testamento, Salmos, capítulo 42, versículo 11. O versículo 11 diz assim, vamos lá. Porque está abatida, né? Ó minha alma. Porque está tu inquietas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Tá? Primeira coisa, qual é o contexto? Qual é o assunto? Qual é a estrutura desse salmo? Tá? Primeiro que o contexto desse salmo é o seguinte: é o grito de um homem que está longe das ordenanças exteriores e do culto a Deus. É um homem que está sofrendo, tanto na área exterior e do culto a Deus. Superando, né? Suspirando pela antiga aliança, pela antiga casa, perdão, já muito estimada de seu Deus. E ao mesmo tempo, né? É a voz do crente espiritual, sob depressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com suas dúvidas, né? E temores, contudo ainda mantendo-se em pé pela fé no Deus vivo, tá? Então a estrutura, o contexto é esse. É um homem que está passando por um processo de depressão, de angústia, de temor, né, pelos seus próprios temores. É lindo isso daqui, quando você pega a estrutura desse Salmo 42, né, primeiro que ele é dividido em duas partes, o versículo 1 até o versículo 5, tá? E do versículo 6 até o versículo 11, né? Eles vão basicamente dizer a mesma coisa, porque está tu abatida, ó minha alma, né? Então um processo que ele está passando, né, de querer o renovo. Se você ler o Salmo, se você vê a estrutura do Salmo, né, que é um salmo, né, um salmo dos filhos de Corá, você vai ver que ele está pedindo a Deus o renovo, pedindo a Deus que arda de novo, né, dentro de si aquela renovação espiritual. Ele está passando por esse processo interno dentro de si, na alma, entre ele e Deus, né, clamando a Deus, pedindo renovo, né, pedindo de novo conforto, né, aquele desejo de estar dentro do culto, né, passando por um processo difícil, tá, passando por um processo bem dificultoso dentro da sua alma, né, que ele, por várias vezes ele diz, porque está tu abatido a minha alma. Então é um processo terrível que ele está passando, né? Então dentro desses salmos, né, a gente tem três lições pedagógicas para a nossa vida de como obter esperança em tempos difíceis. A primeira lição que nós temos aí está dentro do texto no versículo 11. No versículo 11 dá para nós as três lições. As três lições. Então no versículo 11, a primeira lição é: por que está tu abatida? Por que está abatida a minha alma? Né? A primeira lição é essa: não esteja abatido. Quer ter esperança em tempos difíceis? Não esteja abatido. O que é abatido? Né? Abatido é uma pessoa desanimada, né? Abatida é uma pessoa que está enfraquecida. Isso é uma pessoa abatida. Abatido, pessoa desanimada, pessoa enfraquecida. Então, num processo difícil, você, para poder obter esperança em tempos difíceis, você não pode ser uma pessoa enfraquecida. Você não pode deixar, né, deixar esse enfraquecimento tomar conta de você. Você não pode, porque olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9.
Versículo 8, Paulo diz assim aos Coríntios: de todos os lados somos pressionados, de todos os lados sofremos a pressão, mas não desanimados. Por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, né? Perplexo, olha lá, perplexo, mas não desesperado, né? Perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas não destruído. Então, dentro desse processo difícil que é ter esperança, você pode estar abatido, mas não destruído. Dentro desse processo dificultoso, né? Você pode estar sendo perseguido, mas não abandonado, tá? Segunda lição, está dentro do texto, a segunda lição. Segunda lição, inquietação, né? Porque diz, olha o que diz o Salmo. Olha o que diz o Salmo, né? Porque está tu inquieta dentro de mim. O que é inquietação? O que é uma pessoa inquieta? Condição de pessoa inquieta, estado de quem demonstra falta de sossego, uma pessoa sem sossego, que não consegue repousar sem tranquilidade. Nervosismo, isso é uma pessoa inquieta. Ação de se preocupar, né? Ação de se preocupar, né? Volta para cá, olha o que diz o texto aí, ó. Ação de se preocupar com o que normalmente se encontra acima de seu entendimento, falta de satisfação intelectual, as inquietações da mente, inquietação do pensamento. Então, uma pessoa inquieta é uma pessoa que não tem sossego, é uma pessoa que não consegue dormir tranquila, né? Quantas pessoas, né, quando passa por um processo difícil, ela não consegue descansar? Quantas pessoas não conseguem ter uma noite de sono tranquila, né? Pessoas nervosas são pessoas inquietas, entendeu? Pessoa muito nervosa é uma pessoa totalmente inquieta, né? Olha o que a Bíblia diz. Paulo vai dizer para os Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos, né, por coisa alguma, mas antes nas vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. Pelo contrário, Paulo diz para os Filipenses, não é para vocês ficar inquietos, não é para vocês estar inquietos, sem tranquilidade, sem sossego, não, pelo contrário, vai orar. Sejam as vossas petições conhecidas perante Deus, tá? Então vai orar. Como ter esperança em tempos difíceis? Não seja uma pessoa inquieta, não esteja em você, não seja uma pessoa que esteja em inquietação. Busque a Deus nas orações. Busque a Deus nas orações. Olha o que disse Lucas 12, 19. Lucas 12, 19 diz assim, não pergunteis, pois o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, não andeis inquietos. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo para os discípulos, né, para o povo. Olha lá o que diz, ó, não pergunteis por o que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos, porque eles andavam inquietos pelo que haveis de comer ou de vestir, né? Jesus disse para eles, meu filho, não se preocupa com isso, né? Vocês viram as aves, né? Viu as aves? Não planta, viu as aves? O pai prepara para elas o de comer, sempre prepara para elas. Todo dia elas têm o que comer, porque o pai prepara para elas. E é lindo e interessante essa questão de inquietação, porque ela também está voltada pelo processo de ansiedade. É muito interessante isso daí. Terceira lição, porque são 3 lições que o versículo 11 dá para nós de como ter esperança em tempos difíceis. A terceira lição, muito interessante, olha o que diz o versículo 11 do capítulo 82 de Salmos, né? Olha lá, ó. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Então, a terceira lição pedagógica, louve a Deus. Terceira lição, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Olha que interessante, o que significa louvor? Anota aí. Louvor é o ato de enaltecer, glorificar. É algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Então, um louvor é ato de enaltecer, glorificar alguém ou uma divindade. Isso é o louvor, tá? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Olha que coisa interessante. Então louve a Deus. Louve a Deus. Quer ter esperança em tempos difíceis? Louve a Deus. Louve ao Senhor. Tá? Olha lá, o que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. E diz o texto, não é quando eu quero, não. O autor dos Hebreus diz, continuamente. Continuamente. Não é quando eu quero. Hoje eu senti, viu? Hoje eu senti de louvar. Não. Louve a Deus. Louve ao Senhor. Engrandece, exalte, glorifica esse Deus em tempos difíceis. Deuteronômio capítulo 10, versículo 21. Seja ele o motivo do seu louvor. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês faz aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Olha o que diz Deuteronômio 10, 21. Para que ele seja o motivo do seu louvor, porque ele fez coisas maravilhosas, coisas extraordinárias na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Já fez uma alta reflexão, já sentou e pensou quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida? Estamos num processo de pandemia. Agradeceu a Deus pelos livramentos que Ele te deu, a cada segundo, a cada momento? Já parou para pensar nisso? Nesse processo dificultoso, Deus está te sustentando? Hein, crente? Já parou para pensar nisso? Já sentou, refletiu, agradeceu a Deus? Porque muitas vezes quando a gente vai falar com Deus, a gente vai com uma lista, pedindo um monte de coisa, mas nunca senta para agradecer. Fala, Deus, obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor. Na pandemia, o Senhor abriu uma porta para o meu esposo, para minha filha, para o meu filho. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Mas no outro dia a gente falar a respeito disso. É a terceira lição pedagógica. Louve ao Senhor. Tá, então louve a Deus. Louve ao Senhor nos tempos difíceis, para você poder obter esperança. Tá louvando, não ficando inquieto, não deixando o processo de abatimento entrar na sua vida. Tá, não estou aqui apresentando para vocês um super crente, não, Senhor. Nós somos carnes, nós somos pecadores. Tem momentos que nós ficamos inquietos. Tem momentos da nossa vida que nós ficamos abatidos. Mas não deixa isso tomar você. Não deixa isso dominar você. Simplesmente busque a Deus. Porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia adverte, não esteja abatido. Não fique inquieto. Então não deixa isso dominar a sua vida. Tá? Então fico com essas 3 lições pedagógicas. Que Deus abençoe vocês. E que Deus venha continuar falando conosco. E que o nome dele venha a ser glorificado. Tá? Deus os abençoe em nome de Jesus.